Saiu um alerta de uma agência de classificação de risco quanto à dívida brasileira para 2025. Será que vai dar ruim para 2025? Para onde que vai esse juro? Vamos falar sobre isso e muito mais nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E vamos aqui tratar do que está acontecendo hoje no Brasil e desse alerta de uma agência respeitada no mundo inteiro. Primeiro, vamos relembrar aqui o que? Real é a pior moeda do mundo neste ano de 2024. A pior. Mas cuidado ao não fazer uma leitura adequada das matérias. Eu quero te trazer o que está por trás disso também. Uma leitura mais inteligente, é o que você aprende aqui nesse canal. Esse aqui é o ranking das principais moedas globais em relação ao dólar. E nós podemos perceber que diversas se desvalorizaram em relação ao dólar. Então esse foi um ano de força para o dólar, de corrida para a moeda que talvez seja a mais forte do mundo. E o real domina esse ranking, caiu mais de 20%. Depois temos peso mexicano, caiu 16%, lira turca 16%, rublo russo 15%, até a moeda russa não foi tão ruim quanto a brasileira. Won sul-coreano, menos 10%. Coroa norueguesa, menos 9%. O dólar da Nova Zelândia, menos 9%. Iene, menos 8%. E chegamos aqui até a rúpia indiana. E aí, para conter toda essa expansão do dólar, que parecia um foguete que não voltava mais, tivemos aí mais leilões do Banco Central tentando conter o dólar. Quando isso acontece, o governo faz o seguinte, por meio do Banco Central, vende dólares a mercado. Essa venda, que é um excesso de oferta ali no curto prazo, faz com que o preço caia, pessoal. É por isso que a gente vive num sistema de flutuação suja, onde o câmbio ele se movimenta de forma independente, de acordo com a lei da oferta e da demanda, só que pode haver, principalmente em momentos de alto estresse, como o que a gente está vivendo, intervenção do Banco Central a fim de gerar uma certa estabilidade. Então, como houve uma alta expressiva do dólar, a visão do governo era o quê? Tentar pressionar esse dólar para baixo. Então, foi isso que aconteceu. Mas ainda assim, parece que o dólar se consolidou acima dos R$ 6. E você, qual a sua opinião? Você acha que o dólar cai abaixo de 6 ou ele vai formar um suporte nos R$ 6 e vai continuar subindo numa tendência de alta? O Ibovespa, por conta disso, cai 8%. Você precisa entender o seguinte, o conceito de correlação negativa. Primeiro, correlação não implica causalidade, então não é porque aconteceu uma coisa vai acontecer a outra. A correlação apenas indica, com base nos movimentos históricos, a tendência, a probabilidade de movimento de um ativo quando o outro também está se movimentando. O que eu quero dizer com isso? Então, no geral, o que acontece? Quando o Ibovespa está caindo, o dólar provavelmente está subindo. E o inverso também é verdadeiro. Quando o dólar está caindo, o Ibovespa provavelmente está subindo. Isso sempre acontece? Não. Não é relação de causalidade, mas é o que você percebe historicamente. E a explicação é razoável. Por quê? Porque quando o investidor estrangeiro está tirando dinheiro da bolsa de valores, ele está tirando seus dólares, isso faz com que o Ibovespa fique com menos volume. Esse menor volume ocasiona queda nas ações. Afinal de contas, essa retirada significa venda, é uma pressão vendedora. É isso que está acontecendo. E essa retirada de dólares não vem acontecendo só do investidor estrangeiro como a gente está vendo. Está vendo retirada de institucional em volumes bastante elevados, 1 bilhão aqui, outro bilhão aqui, e somente a pessoa física ainda está fazendo algumas compras. Mas ainda o saldo é negativo, por isso que o Bovespa cai no ano. E o dólar, diante disso, deve fechar próximo de 25% de alta. Daí lembra que eu falei que essa notícia guarda algo por trás que poucos falam? Que é o seguinte, pessoal. Se o real caiu tanto assim, existe uma probabilidade dele eventualmente se valorizar um pouco frente ao dólar. Porque na bolsa de valores e também no mercado de moedas, as coisas não andam de maneira linear. As coisas sobem caindo ou descem subindo. É num zigue-zague a volatilidade dos mercados. Então, se houve uma valorização tão alta do dólar, pode acontecer uma correção. Pode acontecer. Mas não há certeza de quando isso vai acontecer e de qual será a proporção. E se será uma proporção que realmente vale a pena você esperar, eventualmente, para ter a sua carteira dolarizada. Você nem deveria ter esperado, você já deveria ter de plano. Mas supondo que você queira dolarizar a carteira. O que você tem que ter em mente, pensando em câmbio, é o seguinte. Desde o plano real, o que aconteceu com o dólar? Ele subiu, quando eu coloco aqui no máximo do gráfico,
580%. Esse é o dado que você tem desde o Plano Real. Dólar subiu 580%. Isso considerando esse período de forte queda aqui do dólar. Porque senão você poderia falar, mas no período o dólar sempre subiu porque a Bolsa Americana estava indo muito bem, economia americana em prosperidade. Não, pegamos um período aqui que emergentes foram muito bem, principalmente esse período aqui que pega boom de commodities, que o Brasil surfou, acabou crescendo bastante, mas os emergentes no geral cresceram. Entenda, não é só o Brasil. Quando os emergentes no geral estão indo bem, o Brasil vai bem também. Só que hoje, o fator crescimento China já não existe mais. Ainda assim, a gente pode concluir que os ciclos econômicos acabam acontecendo. Ora a gente tem euforia com os Estados Unidos, ora a gente tem euforia com os emergentes. Mas uma coisa é certa, o dólar se valorizou 580. Isso representa quanto ao ano? Quanto ao ano? Para isso a gente vai usar aqui rapidinho o Excel. Então você vai colocar igual 1 mais 580, que é o acumulado, você vai elevar pelo prazo que eu quero, dividido pelo prazo que eu tenho, menos 1. E aí a gente chega aqui em 6,6%. O IPCA foi de 7,2% ao ano desde o Plano Real. Então o que a gente tem é dólar, no longo prazo, tende a se valorizar frente ao real. Até porque a inflação norte-americana é inferior à inflação brasileira. No histórico, o índice de inflação oficial norte-americano teve ali 4,4% de alta, desvalorizando isso a moeda norte-americana, enquanto que o IPCA teve uma alta de 7,2% ao ano, gerando essa desvalorização monetária para o real brasileiro. Então, só por aí você já sabe que há uma tendência de alta do dólar frente ao real. Mas como eu disse, diante de toda uma grande alta, podemos esperar algum respiro. Além disso, eu gosto de lembrar do seguinte: o Ibovespa, ele ainda está em tendência de alta. Esse gráfico pega desde 1963, o histórico do Ibovespa. Isso aqui, Ibovespa dolarizado, para não haver nenhum tipo de distorção. E veja que ele é um índice extremamente volátil, com períodos de queda longos e bem expressivos. São períodos de queda que realmente assustam os investidores. Isso é o que a gente chama de drawdown. Existem anos aqui que o Ibovespa cai mais de 50%. A recuperação pode vir forte. Esse aqui foi o boom de commodities, depois só caímos e agora estamos sustentando aqui nesse canal de alta. E ainda estamos nessa região. Portanto, o Ibovespa poderia testar como testou aqui embaixo, mas estamos muito mais próximos de um fundo do que de um topo. Afinal de contas, desde 2010 ali, a gente não tem, nessa região aqui, a gente não tem uma alta em dólar. Então não saia vendendo bolsa brasileira agora na loucura. A gente pode eventualmente estar numa virada de ciclo. Veja que eu disse pode. É claro que o fator governo, política monetária, pode mudar completamente o jogo, ou pode estender aí o Brasil para mais uma década perdida. Não sabemos. O importante é, você ganha em reais e tem os seus passivos em reais, então por que não investir parte do seu dinheiro em reais? Ainda mais no momento em que a Bolsa Brasileira está descontada, está aqui embaixo, enquanto que o S&P 500 está esticado, mas ainda assim deve continuar subindo. Veja como o S&P 500, ele pegou aqui, desde 2010, uma alta infinita e continua dessa forma. E a perspectiva ainda é favorável para o S&P 500. Então também não saia vendendo S&P 500. Não faça essa cagada de desdolarizar o seu patrimônio para comprar a bolsa brasileira. Para com market timing, tenha os dois, porque como eu disse, ora você vai ter isso aqui, bolsa americana disparando, ora você vai ter bolsa brasileira nesses períodos de queda aqui disparando. Tá vendo? Então para você estar posicionado nos dois cenários, você precisa ter as duas alocações ao mesmo tempo. Mas claro, para 2025, o cenário não é nada favorável. Então não espere uma virada de ciclo para 2025, talvez nem 2026. Por quê? Porque a opinião do mercado, apesar de o Boletim Focus no geral errar, a opinião do mercado é de uma Selic a 14. E é isso que o mercado já está precificando, até 15%. Isso você percebe pela própria taxa do título público hoje, de prazo mais curto, 2027, de vencimento, 15% ao ano. E na curva de juro da Ambima, o que você olha? O pessoal está pensando numa inflação implícita de 8%, pré-fixado 14%, mesmo com a inflação aqui de 126 dias úteis, de 5,32. Inflação de um ano, que é 252 dias úteis, o pessoal já está pensando em 7. O pessoal está realmente pessimista aqui no Brasil. Mas volto a dizer, e essa aqui é a opinião também do Roberto Campos Neto, essa transição do comando do Banco Central demonstra que o Galípolo será alguém técnico, apesar de ter toda essa especulação que ele vai cortar juro na marra. Ele não vai cortar juro na marra, mas pode acabar acontecendo uma queda do juro no ano que vem, simplesmente porque se chegarmos a 15%, isso pode acontecer
até o primeiro semestre de 2025, para o segundo semestre poderia haver uma certa queda do juro, que o Brasil não iria suportar tanto tempo com juro tão elevado. Isso geraria eventual retração econômica. A gente está vendo que o PIB cresceu com base em gasto público, transferência de valores para a sociedade, para os mais pobres. Isso é como um esteroide, você injeta esse valor a um boom de trabalho e consumo, mas depois disso a conta vem, como está chegando agora. E aí o governo precisa reverter esse cenário. E o Banco Central do seu lado, para impedir que a inflação continue subindo como ela está subindo bastante, ele precisa continuar com juro alto. Mas chega um momento que a inflação começa a cair porque as pessoas agora não têm mais como consumir, o desemprego volta a subir, o PIB começa a retrair. Podemos até chegar no cenário de recessão técnica, 3 trimestres de queda no PIB, e aí a gente precisa voltar para um cenário de deflação. Na verdade, a gente começa a reduzir juros para tentar estabilizar a economia novamente. Então é isso que eu acho que vai acabar acontecendo. Salvo se o Brasil, aí na pior das hipóteses, aí tem que ser bem pessimista mesmo, virar uma Venezuela ou uma Argentina, apesar de que a Argentina agora está melhorando de situação, mas a Argentina antes do Milei. Eu não acredito nisso e por isso que, como eu disse, permaneço com a parcela do meu capital em bolsa brasileira. Mas temos esse alerta, que é justamente relacionado ao fiscal aqui no Brasil. A FIT elaborou um relatório trazendo o seguinte: olha, esse pacote fiscal, do jeito que está sendo desidratado no Congresso, não vai ser suficiente para gerar a confiança no mercado e para reduzir a dívida pública no Brasil. Veja que o Congresso já deu uma desidratada aqui. O que eles fizeram? Eles tiraram do pacote o fim dos super salários que foi proposto pelo governo e prorrogou a data em que o ajuste no benefício de prestação continuada, que é o benefício assistencial, entraria em vigor. Então eles tiraram de 2025 para 2027, joga para o próximo mandato. E aí isso vai retirar daquela economia projetada de 70 bi, vai retirar 1 bilhão. Então vai cair para 69 bilhões em 2 anos. Mas pessoal, apenas 1% de alta na Selic já gerou uma perspectiva de mais gasto público da ordem de 50 bilhões. E a gente está em 12,25% ao ano nesse exato momento. Mais 1% já anula completamente essa economia que o governo estava pretendendo. Então isso aqui não vai ser suficiente. E aí, para a FIT, a dívida pública deve encerrar no equivalente a 77,3% do PIB nesse ano de 2024, mas saltar para 85% nos próximos 2 anos. Então tá aqui o grande erro das pessoas que ficam comparando dívida de países desenvolvidos com a dívida brasileira. Olha o salto em apenas 2 anos. Sai de 77% do PIB para 85% do PIB, podendo chegar a 100% do PIB em 2029. Inclusive isso aí é previsão do FMI. Então note que a aceleração no crescimento da dívida pública brasileira ela é extremamente preocupante porque somos um país emergente. Quanto mais essa dívida cresce, mais o capital que financia essa dívida, que é o capital estrangeiro principalmente, ele exige mais prêmio de risco, e aí a gente pode chegar no cenário de dominância fiscal, que é aquele cenário que quanto mais aumenta o juro, mais inflação eu gero. Por quê? Porque a dívida está impagável, o juro está tão alto que eu preciso imprimir dinheiro para saldar essa dívida que hoje está de curto prazo. Dívida de LFT, Tesouro Selic. Olha só o último relatório de outubro, a gente ainda não tem de novembro e dezembro. Relatório da dívida pública federal. Já estamos aqui com mais de 45% dentro do total de dívida pública somente em dívida de curto prazo, que é LFT. Isso aqui é preocupante, a gente pode chegar a 50%, metade da dívida. E aí se ocorrer um descrédito completo no governo brasileiro e ocorrer uma corrida pelo resgate antecipado dessas LFTs, que possuem duration zero, então você não tem sujeição à marcação a mercado, por isso que todo mundo está querendo esse título, o governo vai ter que imprimir dinheiro para pagar, porque ele não tem disponibilidade suficiente no Tesouro Nacional para honrar com mais de 3 trilhões hoje de LFT aí no estoque da dívida pública federal. E aí você vê que basicamente a Fitch está se contrapondo a Moody's, que elevou o rating do Brasil há pouco mais de 3 meses e errou feio. Enquanto que a Fitch costuma ser mais acertada nas suas projeções. Ainda mais porque agora está um tanto quanto óbvio o cenário hoje no Brasil. E você vê que não é só a Faria Lima que está falando mal do Brasil, mas você olha para diversos economistas e analistas ao redor do mundo criticando a postura do governo brasileiro hoje. Então não é só uma opinião local. E aí, enquanto tudo isso está acontecendo, a gente vê o brasileiro não tá nem aí. O brasileiro médio, QI de macaco, tá fazendo o que aqui? Pegando o 13º salário e fazendo o quê? Gastando com aposta, tigrinho e essas porcarias. O brasileiro é um sujeito sem esperança mesmo. O bicho ele pega o 13º e tenta mudar a vida dele com apostinha. Esse é o brasileiro médio. E eu espero que você não esteja dentro dessa estatística e que de fato você seja um investidor, poupador, agente superavitário, que multiplique seu capital
ao longo dos anos. Mas claro, para isso você tem que saber como fazer. Montar uma carteira diversificada em países, moedas e também tirar o país da sua moeda, que seria o Bitcoin, que também é uma reserva de valor. Tudo isso você aprende comigo com muita profundidade no treinamento Formação Mirai Invest. Você terá acesso a 40 horas aula com 12 módulos e um conteúdo bastante aprofundado. Mas não se assuste, eu pego desde um investidor do básico para fazer com que ele se torne um investidor independente de nível intermediário para cima. Sendo que aqui você tem tudo, pessoal, aqui dentro do Formação Mirai Invest. Até como começar a traçar a estratégia de investimento, renda fixa, fundos imobiliários, ações, valuation, matemática financeira, investimentos no exterior, reserva de valor e muito mais. Teste por 7 dias grátis, serão 5 anos de acesso, então você vai ter bastante tempo para estudar. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas eu quero saber agora a sua opinião. Você acha que esse alerta da FIT faz sentido? Ou eles estão exagerando? Te vejo no próximo vídeo. Fui!